Irmãos e irmãs, quando nós escutamos a palavra de Deus, pode nos ajudar na reflexão, buscar reconhecer uma pergunta que está dentro do que nós ouvimos. E assim nós refletimos a partir da pergunta que vai se manifestando. E hoje nós poderíamos dizer, temos na verdade várias perguntas, mas tem uma fundamental, porque tem uma resposta. Quando nós descobrimos uma resposta, nós, é claro, já podemos chegar àquela pergunta. E a pergunta que pode conduzir nossa reflexão hoje é esta: em que consiste a vida do homem? E depois nós podemos perguntar em modo muito pessoal: em que consiste a minha vida? Qual é o sentido? Qual é o fundamento da minha vida? Nosso Senhor já dá uma resposta, não afirmando em que consiste, mas em que não consiste. E também é um outro modo muito bom para chegarmos a uma resposta de uma pergunta muito importante. É logo esclarecer aquilo que não é. E nosso Senhor disse: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Na abundância de bens. Então nós já sabemos, a vida humana não consiste na abundância de bens. E se nós fizermos a pergunta bem pessoal, em que consiste a minha vida? E chegarmos à conclusão, no momento a minha vida consiste na abundância de bens, nós estamos fazendo do fundamento da nossa vida uma vaidade, que é a outra palavra que vai aparecer com muita ênfase na liturgia de hoje. Em que consiste a nossa vida? A vossa vida, escreveu São Paulo, nós ouvimos na segunda leitura, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. E assim nós já temos em que consiste a vida humana? Em Cristo. Cristo é a nossa vida, não os bens que nós possuímos. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao responder àquele homem que poderia estar até fazendo um pedido justo, ele declara que não veio ao mundo para tratar dos nossos bens, da herança, dos elementos somente materiais. Não, ele não veio para isso. Para estas coisas nós já temos as leis, nós já temos o consenso, já temos até o senso de justiça, embora nem todos respeitem este senso de justiça. Não seria necessário, portanto, Deus vir ao mundo para cuidar destas coisas que nós podemos, sempre em obediência à justiça e à bondade que nós conhecemos de Deus, mas nós podemos sim alcançar meios para cuidar destas coisas. A nossa fé, portanto, não é para, em primeiro lugar, cuidar da divisão dos bens materiais. Embora, como nosso Senhor nos faz entender claramente, a nossa fé nos ajuda a ter uma relação sadia com esses bens deste mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje nós precisamos refletir mesmo, meditar sobre a nossa existência pessoal, sobre o nosso modo de vida, para saber em que nós estamos colocando o fundamento da nossa existência. A primeira leitura nos fala de vaidade, do livro do Eclesiastes, que tem um tom até um pouco pessimista, o livro inteiro. Certo? Quem lê o livro do Eclesiastes
sabe que tem um tom pessimista, mas é mais do que pessimismo, é uma espécie de banho de realidade para que nós não fiquemos iludidos. Vaidade das vaidades, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Em um versículo, a palavra vaidade está presente 5 vezes. Só em um primeiro versículo, vaidade das vaidades, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E depois ainda vai se repetir, também isso é vaidade. Vaidade vem dessa palavra, o que é vão, uma coisa vã, dá o nome vaidade. Significa o que não tem consistência, é como o vapor. Para falar da mesma coisa, a Sagrada Escritura usa outras expressões, como a sombra que passa, como a névoa da manhã que depois desaparece. É o vapor que some, que não tem consistência. É isso que significa vaidade. Não tem nada a ver com alguma coisa de aparência. É quando você coloca confiança em uma realidade que não tem consistência. No Salmo de hoje, isto aparece quando diz assim: eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Assim é a vida humana marcada pela vaidade. Quando nós colocamos toda a nossa segurança, a nossa confiança numa sombra, na névoa da manhã, na erva que está no telhado, que basta o sol chegar e ela seca. Nós deveríamos pensar seriamente nesta nossa vida. E assim, o mesmo salmista faz uma súplica pedindo sabedoria, dizendo assim: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Aprender a contar os dias, evidentemente aqui entendam, não se trata de ficar contando 1, 2, 3, 4, não. É olhar para a vida e reconhecer o seu limite, é fonte de sabedoria. Pensar na própria morte é fonte de sabedoria e pode corrigir nossa vaidade, a nossa segurança em coisas vãs, sem contar que nos dá um verdadeiro sentido de humildade. É bom saber que os nossos dias não são infinitos, que os nossos dias podem ser contados. Quem aprende a fazer esta conta, começa a ficar mais sábio, a ser mais humilde, a não se iludir com coisas que não têm consistência. Se vocês tomarem uma arte antiga, algumas imagens, sobretudo pinturas de santos, vai ter sempre uma caveira por perto. Não sei se alguém depois pode procurar. Tem uns santos, por exemplo, como São Francisco de Assis, vocês vão encontrar sempre uma caveira, São Jerônimo e tantos outros santos. E, sobretudo, os santos estudiosos, em cima da escrivaninha, do birô de estudo, tem uma caveira. E, geralmente, os santos estão olhando, tem aquela ideia de que estão olhando. Não é para assustar ninguém, é simplesmente para lembrar da morte. Nós não deveremos esquecer que nós vamos morrer. É por isso que nosso Senhor conta esta parábola e diz: Deus lhe disse louco para aquele homem que é incapaz de dialogar. Na semana passada nós falamos da oração e a oração nós apresentamos como um diálogo. Hoje nós temos uma parábola que é bastante interessante, de um homem que não dialoga, de um homem que faz um monólogo. Não sei se todos se deram conta, mas esse homem não conversa com ninguém. Ele fala consigo mesmo. É verdade que de vez em quando nós nos pegamos falando conosco, falando sozinhos, até porque temos que tomar algumas decisões, então nós estamos ali ponderando, e se não tiver cuidado, é capaz até de quem está perto ouvir que nós estamos falando sozinhos. Isso é possível, mas esse exagera, é uma loucura realmente.
Um homem que colheu muito. Ele pensava consigo mesmo. Não é que ele dialogou com alguém. Isso se chama monólogo. O que vou fazer? E sem perguntar a ninguém, ele responde a ele mesmo: já sei o que vou fazer. Nem tem a alegria de dizer aos outros da sua grande colheita, mas ele diz a ele mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Pensemos que loucura. Pode parecer bem estranho quando nós escutamos assim. Alguém que só fala consigo, não coloca a sua vida em confronto com ninguém, não tem sabedoria. Não tem sabedoria. São Bernardo disse assim, que quem tem como conselheiro a si mesmo, escuta um tolo. Quem tem como único conselheiro a si, tem como conselheiro um tolo. Ou seja, você mesmo. Porque este homem não tem duas opções. É interessante. Ele não faz outra pergunta. Quando ele diz, o que vou fazer? Ele continua, não tenho onde guardar minha colheita. Todo o diálogo se baseia nesta afirmação. Eu não tenho onde guardar minha colheita. Como se a única opção fosse guardar. Observaram que ele não abre nenhuma brecha para outra opção. A única opção que ele coloca, todo o seu monólogo, é porque ele já decidiu. Ele não aceita outra resposta senão, onde vou guardar? Talvez seja por isso que ele não pergunta a alguém. Porque imaginemos que se ele se colocasse como nós dissemos em oração, diálogo com Deus, ou com uma pessoa mais sábia, como nós deveremos sempre escutar alguém. É sábio quem aprende a escutar os outros. E se pudesse escutar Deus ainda mais. Senhor, eu este ano tive uma colheita que superou em muito as minhas expectativas. Até supera as capacidades dos meus celeiros. O que eu devo fazer? Se ele escutasse a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Tobias, ele escutaria o Tobias dizendo assim, ou melhor, Tobite, o pai de Tobias, dizendo, meu filho, dá o teu supérfluo aos pobres. Bastaria isso. Dá o teu supérfluo aos pobres. E tantos outros exemplos da Sagrada Escritura que o responderia, não, a única opção não é guardar, existem outras. A opção de distribuir, de dar, de alimentar a quem tem fome. Essa opção existe. Mas ela só pode ser percebida como um valor se nós temos um diálogo com a verdade. Se nós não estamos voltados para o nosso próprio umbigo. Se nós vencemos aquilo que se chama egoísmo. Se nós não somos dominados pela vaidade. Vaidade das vaidades. E ali se diz, tudo será tirado hoje mesmo. Então ele não terá tempo de concretizar aquela sua insensatez. Descansa, come, bebe, aproveita. Meus irmãos e irmãs, isso é uma parábola, sabemos. Mas se nós olhamos para a vida, ainda mais no nosso tempo, quantas pessoas continuam com esse monólogo insensato, sem se abrir a Deus? Quantos se fecham em si, no seu egoísmo, na sua loucura, e não se pergunta se a vida é mais do que guardar coisas? Quanta vaidade!
E é por isso que hoje nós precisamos pensar em que consiste a nossa vida. Nosso Senhor não está nos sugerindo de ficar pobres. Nosso Senhor está nos dando a opção de sermos verdadeiramente ricos. Quem ajunta tesouros para si não é rico. Rico mesmo é quem é rico diante de Deus. É esta riqueza que o Senhor quer nos dar. Aquilo que permanece e não que passa. Não a erva do telhado, não a névoa da manhã, não o vapor, mas a glória. E é interessante que na língua da Bíblia, a palavra glória significa aquilo que pesa, aquilo que tem consistência. Tanto assim que a glória enche o templo do Senhor. Essa glória é o que sustenta a nossa vida. Nossa vida está escondida em Deus. E vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Nós morremos em Cristo. Aspirai, portanto, às coisas celestes, esta riqueza que nós precisamos aspirar. Recentemente, ou algum dia desses, eu me deparei com um vídeo que me deixou um pouco assim penoso, para dizer a verdade. Era uma espécie, pelo menos dá para entender, que era como uma espécie de brincadeira. Mas não se deveria brincar com coisas tão sérias, de qualquer modo. Mas era uma espécie de coletânea da mesma brincadeira, para dizer a verdade, dessas semi-celebridades, porque tem umas semi-celebridades por aí, são aquelas pessoas que se acham importantes, mas não são, e que influenciam os outros, porém, são semi-celebridades. E tinha uma brincadeira, uma espécie de deboche com relação ao céu e ao inferno. E onde é que está a coisa que deixa chocando assim? É que essas figuras dizendo: eu mesmo quero ir para o inferno. O céu é chato. Eu quero o inferno, eu quero música, eu quero alegria, eu quero o inferno. E não uma coisa chata, monótona. Tudo certinho. Coisa horrorosa. Por que isso dá pena? Primeiro, é pura ignorância. A pessoa nem sabe o que é o céu, nem sabe o que é o inferno. Quando a pessoa diz isso, não se dá conta, evidentemente, do que está dizendo. Porque não está percebendo que no inferno ninguém vai ter dança, festa, farra e satisfação das suas paixões imundas. Isso tudo será tirado. As pessoas estão esquecendo que quando você morre, a pessoa fura o seu olho e você não sente. A pessoa bate no seu joelho e ele não tem mais reflexo. Alguém pode colocar na sua boca 1 litro inteiro de cachaça e você não fica mais bêbado. Você está morto. Os seus sentidos desaparecem. Mas a sua alma está acostumada com aquilo. Para vocês entenderem um pouco como é louca essa ideia da vaidade do mundo, pensem em uma pessoa viciada, em qualquer vício. E a vontade de satisfazer o seu vício sem poder mais. Isso é o inferno. Você não pode ter mais aquilo que deseja. Não é que isso vai ficar disponível para você. Mesmo que você não seja viciado ainda, o que é que você sente se você precisar passar um dia inteiro sem usar o celular? Aquela pequena ansiedade que você sente por não estar com o celular. Imagine isso por toda a eternidade, porque você ficou viciado. Imagine uma pessoa viciada em droga, sem poder mais ter acesso à droga. Uma pessoa viciada em droga, se não puder ter a droga, ela fica numa situação horrível, e todo mundo sabe disso. É uma dor sem fim, inclusive dor psíquica e inclusive dor física. Meus irmãos e irmãs, nós, quando terminarmos os nossos dias e
ainda enquanto estivermos neste mundo, aquilo que hoje parece ser a satisfação da nossa vida, pouco a pouco nos vai sendo tirado. O céu é desejar e receber. Por isso o céu é Cristo. É que o nosso desejo será satisfeito. É que o que tem consistência não é a erva do campo, mas a glória de Deus. Isso tem consistência. E isso não será tirado. Então, o nosso desejo será realizado. É essa a escolha que nós temos que fazer. Se hoje tem algum desejo que lhe domina, como até menciona São Paulo, esses desejos terrenos, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que ele chama de idolatria, é bom se livrar logo, voluntariamente. Porque se não se livra voluntariamente, será tirado involuntariamente. E isso será muito doloroso. Tudo isso será tirado, você queira ou você não queira. Tudo. As suas satisfações, os seus prazeres de qualquer tipo, o seu amor aos seus bens, isto vai ser tirado. Você queira ou você não queira. Todo mundo já sabe e já viu que caixão não tem gaveta. E se colocar é tolice. Você vai colocar sua riqueza debaixo da terra. Caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso que não precisa. Tanta gente está esquecendo disso hoje em dia. Está se iludindo. Isso vai ser tirado. À medida que nós vamos desapegando, isso vai ficando mais suave. E a despedida deste mundo será suave. Não será um tormento. Porque você já começou a se despedir dele. Não espere que a morte tire de uma vez. Vai entregando aos poucos. Porque isso é vaidade. Isso vai passar. Não tem consistência. Não tem mesmo. Isso depois não é teoria. Porque todos nós sabemos disso. Não pode aparecer uma pessoa sequer neste mundo que possa vir aqui e dizer: eu conheço alguém que se livrou da morte por causa da sua riqueza. Não existe um só que tenha conseguido isso. O que os muito ricos conseguem é somente adiar por míseros dias ou meses ou até alguns poucos anos a sua vida sem sentido. Muitas vezes depois, por dinheiro, se consegue prolongar uma vida miserável, cheia de restrições, simplesmente pela vaidade de estar neste mundo. Nós deveríamos, se queremos ter sabedoria, amar tanto a vida, que deveríamos aprender a morrer. Aprender dia a dia a morrer. Mas significa amando a vida. E o que é que nos dá essa sabedoria? É que nós, sabendo que nossa vida neste mundo vai chegar ao fim, nós a usamos do melhor modo possível, fazendo um tesouro no céu. E tesouro do céu não se faz tendo aquela pergunta: o que vou fazer para guardar os meus bens? É melhor perguntar: o que eu posso fazer com os meus bens? E eu guardo, que ser previdente é útil, nós não deveremos ser irresponsáveis. Mas além de guardar, eu posso, por exemplo, distribuir para com os pobres, dar esmola, fazer caridade, amar as pessoas, porque o amor é o que permanece. Irmãos e irmãs, eu sei que a maioria aqui é jovem e nem sequer devem estar pensando na morte. Mas é preciso que nós levemos a sério isso, que aprendemos a contar os nossos dias. Hoje estava acontecendo, até há pouco, uma vigília dos jovens com o Papa
no jubileu dos jovens, que vai continuar amanhã, uma grande celebração. Mais de 1 milhão de jovens estavam reunidos com o Papa hoje. Uma cena daquelas de Jornada Mundial da Juventude, uma coisa espetacular. A juventude reunida, sobretudo com adoração ao Santíssimo Sacramento, escutando o Papa, rezando com ele. Mas tem uma coisa interessante. 2 jovens morreram no caminho da jornada do jubileu. Dentro do ônibus. Uma vinha do Egito e outra vinha da Espanha. O Papa mesmo, agora há pouco, lembrou dessas 2 jovens. Não estou querendo assustá-los, não. Mas é para dizer que o que é que nós estamos fazendo com nossa vida? Vale a pena estragar a vida voltado para uma tela? É essa a satisfação da sua vida? Vale a pena estragar a sua vida perdendo a sua consciência com droga? Vale a pena estragar a sua vida para no outro dia você estar vomitando porque passou a noite bêbado? É para isso que Deus lhe criou? Vale a pena estragar a sua vida se prostituindo, em promiscuidade, ofendendo o seu corpo? É para isso que você existe? Você não já se deu conta que isso vai desaparecer da sua vida? Vai chegar um dia que você não terá mais esse prazer? Ele desaparecerá. E se você ficar velho, antes de você morrer, não vai precisar nem morrer. Estas coisas somem da sua vida. Será que nós não temos coisas melhores para fazer com este dom tão precioso? Essas 2 jovens que morreram hoje, que o Papa lembrou nessa vigília, elas acreditavam em algo que tem sentido. E a sua morte, portanto, não é marcada pelo desespero, mas pela esperança na ressurreição. Portanto, meus irmãos e irmãs, o que é a nossa vida? Em que consiste a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com os nossos dias? Como nós estamos consumindo a nossa energia? Para nós mesmos ou para o amor? Voltados para o amor. Estamos saindo de nós ou estamos presos em nós mesmos? E assim, este grande tesouro que é a nossa vida será desperdiçado, porque foi guardado em um armazém imundo, inútil, desprezível, quando na verdade nós deveríamos abrir este armazém que é a nossa vida e espalhar esse tesouro da nossa vida para fazer bem aos outros, e isso permanecerá por toda a eternidade. Não desejem o inferno não tem música, não tem festa, não tem diversão, tem só dor, sofrimento, desejo insaciável, sede sem água, fome sem comida, busca de prazer sem satisfação. Desejemos as coisas celestes, sede saciada, fome saciada, felicidade sem fim, porque nós veremos Jesus na sua glória, face a face. Este deve ser o desejo do nosso coração. Viver para Cristo, é nisso que consiste a verdadeira vida humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.